Bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos aqui para iniciarmos mais uma lição da nossa escola dominical, da classe de adultos da Igreja Evangélica dos Irmãos Macapá, Centro. Nós estamos continuando os estudos do, do livro de Atos dos Apóstolos, né? Estamos aí ao longo já desses meses estudando. Hoje nós vamos estudar o apóstolo Pedro. Estamos ainda passando pela parte dos personagens. Nós começamos com, com Estevão, depois vimos Filipe, domingo passado nós vimos sobre Paulo, e hoje, nessa parte específica de personagens, vamos estudar, finalizar sobre Pedro. A lição é Pedro, salvação para todos. Esta lição foi escrita pelo pastor André de Souza Lima. O nosso texto básico está em Atos, capítulo 9, versículos 32, até o capítulo 11, versículo 18. Vamos falar um pouquinho, comentar, refletir sobre estes textos aí. Mas antes vamos orar. Nosso Pai querido, louvamos ao Teu nome por esta oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo em meio a tudo que nós temos experimentado, aqui em especial em nossa capital, Macapá, especialmente no que diz respeito à questão da energia elétrica, tantos transtornos que a gente tem passado, mas ainda assim o Senhor tem sido fiel para conosco. Obrigado pela provisão, pela providência, pela assistência do Senhor para com todos nós. Ó Pai, que em meio a isso possamos estar a cada dia aprendendo do Senhor, da Tua vontade para as nossas vidas. Nos ajuda agora, nesta lição, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, e aqueles que irão ainda talvez nos assistir outros dias por conta da falta de energia em alguns bairros. Que o Senhor conduza todas as coisas, Senhor, e que tudo que iremos falar aqui possa convergir sempre para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, então vamos lá. Aí ao remanescente fiel, né? Agora esse remanescente se encolheu mais ainda por conta da falta de energia elétrica em alguns bairros, mas depois os irmãos vão ter como acessar e aqueles que se interessarem vão poder assistir este vídeo depois, aí por meio do YouTube. Muito bem, irmãos. Antes de falar especialmente sobre esse primeiro tópico que o pastor André Lima aborda aí, sobre os milagres de Pedro e a conversão de Cornélio, eu queria falar um pouquinho sobre Pedro, sobre o apóstolo Pedro. Como nós sabemos, o apóstolo Pedro, apesar de ter sido um pescador, né, apesar de ele ter sido alguém que era iletrado, ele era inculto. Se for observar, as próprias autoridades lá do Sinédrio judaico, eles ficaram assim admirados, né, por ver Pedro sem muita instrução, sem muito conhecimento, mas ver a coragem dele, a bravura deles, né, e reconheceram lá que eles haviam estado com Jesus, porque só alguém que tenha estado com Jesus poderia falar como ele, João e outros falaram também. Daí eles ficaram muito admirados. E aí a informação nos diz que eles eram iletrados, que eles eram incultos, sem muito conhecimento, né? Mas ainda que Pedro tenha sido assim, nós vamos ver, nós temos visto, na verdade, que ele é o discípulo, é o apóstolo que mais se sobressai nos evangelhos, né? E além do mais, aqui mesmo no livro de Atos, que estamos estudando, até o capítulo 12, mais ou menos, ele é o protagonista. Ele é o protagonista desses capítulos aí. E ele teve uma experiência marcante de conversão e transformação. Né? Nós vamos estudar um pouco, ver um pouco sobre isso. Ninguém vai poder abordar muito, mas vamos aproveitar o tempo para estudarmos um pouco sobre isso, sobre essa transformação, a conversão e transformação de Pedro. Sabe que os estudos
quer dizer, a transformação de Pedro e a conversão de Cornélio, como nós já vamos ver aqui. Alguns que estudam a Bíblia, que gastam tempo para estudar, eles costumam dizer que há um grande abismo, uma distância entre o Pedro dos Evangelhos e o Pedro do livro de Atos. Não é? O Pedro, quando era mais novo, ele tinha uma visão assim muito limitada, muito estreita, talvez mais curta. Não é? Ele não entendeu aquela missão mais ampla de Jesus. Nós vimos que o seu foco era apenas o seu povo, o povo judeu, as pessoas lá, né, do seu meio. Só que o Pedro mais velho, o Pedro mais maduro espiritualmente, né, mais experiente, ele entendeu que a sua missão ela ultrapassava as barreiras, né, sociais, geográficas, culturais. Tanto é que ele mesmo vai declarar em Atos capítulo 10, 34 e 35, ele diz assim, Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não faz discriminação de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, e a gente poderia até acrescentar, se quisesse aqui, em qualquer época também, né, inclusive hoje, aquele que o teme, ou seja, teme a Deus, e faz aquilo que é justo, lhe é aceitável. Ele chega a declarar isso depois. Outra coisa também, antes, Pedro era oscilante, impulsivo, né? Ele era falante, ele era impetuoso, ele era apressado, né? Enfim, como temos ouvido já sobre Pedro. Mas é bom lembrar, irmãos, que ele estava num processo de crescimento, de amadurecimento, não é? O tempo que ele passou com Jesus, somado à experiência lá do Pentecoste, foi muito importante para lhe dar essa maturidade, para moldar o seu caráter ao longo do tempo. Não é? Tanto é que, e aí o pastor André diz, depois em sua primeira carta, principalmente no capítulo 5, ele parece um Pedro mais calmo, né? Um líder, inclusive, de referência para outros novos pastores e até líderes. Né? Interessante isso. Já vamos ver Pedro exortando, Pedro ensinando realmente isso. E aí eu estava pensando, irmãos, talvez vemos um pouco de Pedro em nós. Né? Normalmente, quando jovem, bom, isso talvez não valha para todo mundo, mas vale para alguns, inclusive para mim. Né? A gente, quando mais novo, a gente costuma falar mais, né? Fala muito, sem refletir, na verdade, sobre o que nós falamos. A gente age por impulso, não costuma medir as consequências. Né? Mas com o tempo, quando a gente vai amadurecendo, né? Vai ficando mais velho, digamos assim, a gente costuma ouvir mais, buscar mais conselhos, refletir antes de agir. Vamos aprendendo com o tempo. É por isso que eu digo que talvez nós olhamos em Pedro e nos enxergamos, talvez, ou enxergamos alguém, algum conhecido nosso, algum parente nosso, que era assim quando mais jovem. Mas o tempo vai nos moldando e vamos amadurecendo. É interessante que eu estava vendo essa parte específica de Pedro aí, e eu estou com o livro aqui, ó, os irmãos podem ver, talvez alguns conheçam, é o livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye. Ele fala como Deus pode transformar falhas do seu temperamento. Ele aborda aqui, ele descreve 4 tipos de temperamentos e associa esses temperamentos a 4 personagens da Bíblia. Ele fala do colérico Paulo, do melancólico Moisés e do fleumático Abraão. E ainda fala de Pedro, o sanguíneo, que é o nosso personagem de hoje da lição. O sanguíneo por quê? Porque o temperamento de Pedro era causado, digamos assim, pelo seu sangue quente. Né? Ele agia muito no calor das emoções. Isso nessa fase mais inicial do apóstolo Pedro. Né? Ele agia assim pelos impulsos realmente. Né? Não pensava, não refletia muito naquilo que ele fazia, naquilo que ele falava. E o Tim LaHaye diz aqui no livro
que os dois nomes de Pedro são típicos das duas naturezas de cada crente. Vamos lembrar, o nome de Pedro era Simão Pedro, né? Simão representava a velha natureza sanguínea, de instabilidade, né? Como nós vimos, Pedro. Enquanto que o Pedro representa a nova natureza como de uma rocha, o homem estável, né? E constante, que o Espírito de Deus moldou ao longo do tempo. E aí nós vamos ver que Pedro fazia parte do círculo, né, de amigos mais íntimos de Jesus, discípulos de Jesus. Então, esse livro aqui, irmãos, é um livro importante. Se você puder ler Temperamentos Transformados, é muito importante. Talvez ele vai falar muito com você, como falou comigo. Esse livro, na verdade, é da Tabita, né? Da Tabita, ela pôde me lembrar quando estava preparando esta lição aqui. Temperamentos Transformados, como Deus pode transformar as falhas, né? As falhas do seu temperamento. Importante, se você puder buscar, busque, por favor, este livro aí. Agora sim, vamos começar então a ver o nosso livro. Nós vamos ver aí, Pedro faz milagres a partir da página daqui da lição, a partir da página 46 da nossa revista. Os irmãos estão acompanhando aí, algumas coisas vamos aí abordar da revista, outra nós, claro, acrescentamos aqui, né, como é dever de todo aquele que vai estudar. As revistas, elas são para auxiliar, né, mas há muito material mais de pesquisa. Então nós vamos ver que o ministério de Pedro, como diz o pastor André, ele era itinerante, né? Ele passava pelas regiões, talvez muitas delas outros discípulos já tenham pregado também, então ele passava evangelizando e visitando também outros irmãos. E aí, pela narrativa, isso aqui é mais descrição, nós vamos ver que ele chegou a Lida, essa cidade aí que estava no caminho de Jerusalém, e ele encontrou um homem chamado Enéas, um homem que era um paralítico, já vivia assim há 8 anos já acamado, né? Que Pedro cura Enéas nessa passagem dele lá por essa cidade. Ele diz: Jesus Cristo te cura. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco aqui. Levanta e arruma o teu leito. O texto diz que imediatamente o homem se levantou, né, e foi-se embora lá. É interessante observar que Enéas foi curado mesmo sem pedir a cura. Ele não pediu, ele não viu Pedro passando e disse: Pedro, por favor, já estou aqui há 8 anos sofrendo nessa cama. Ora, teu Deus, então me cura. Ele não falou isso, não. Não precisou falar. Pedro, né, voluntariamente curou aquele homem ali. No Antigo Testamento, nós temos aqui algo semelhante, né, que aconteceu com a Sunamita. Aquela mulher lá do livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos 8 a 17. O que aconteceu com ela? Ela era estéril, né? E mesmo sem pedir a bênção de ter filho, o profeta Eliseu disse que ela seria mãe. E, de fato, aconteceu. Você vai poder comprovar isso lá nessa história. Então, Pedro, em Lida, curou esse homem, curou Enéas. E aí, nesse mesmo capítulo 8 ainda, nós vamos ver aí o outro relato maravilhoso também, extraordinário, que foi a ressurreição de Dorcas, né? Esse milagre, como nós vimos aí, se deu em Jope, atualmente a cidade de Jafa. Eu estava pesquisando essa cidade de Jafa. Hoje ela é parte antiga da moderna cidade de Tel Aviv, que é a capital de Israel. E a cidade de Jope está lá. Hoje ela recebe outro nome, né? Recebe o nome de Jafa. Então, na cidade de Jope havia uma discípula chamada Tabita, né? Tabita, cujo nome em grego era Dorcas, significa gazela, né? Aí esse é o nome da minha querida esposa. Apenas foi acrescentado aí um acento, Tabita, né? Mas o nome grego é Dorcas, significa gazela. E essa palavra gazela, ela é usada como símbolo de beleza e graciosidade, né? E eu tenho experimentado isso na minha vida ao longo de mais de
30 anos com a minha esposa Tabita, né? Tendo experimentado essa graciosidade, essa beleza da minha esposa. Louvo a Deus por ela, né? Ao longo desses anos, nós temos 24 anos de casados, mais 31 anos juntos, né? Considerando todo o tempo de namoro e noivado também. Então, Tabita, o Dorcas, significava gazela. Significava gazela. E esse era o nome dessa mulher. Ela era muito amada por aquela comunidade ali em Jope, né? Nós vimos a narrativa que ela fazia boas obras, ações de caridade no meio do povo. Atos capítulo 9, versículo 36. Fazia boas obras, né? Claro que eu gostaria de falar agora um pouco sobre as boas obras aqui, mas nós sabemos que a salvação, queridos, não vem pelas boas obras, mas nós sabemos pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A salvação é pela graça e pela fé em Jesus. A propósito, na semana passada, nós celebramos, dia 31 de outubro, a Reforma Protestante, não é? Foi o movimento do século XVI, iniciado por Martinho Lutero, né, que veio revolucionar, digamos assim, o cristianismo. E o resumo dessa reforma protestante está naqueles 5 solas que nós até vimos na nossa mensagem de esperança, 5 solas, né? Somente a Escritura, somente Jesus, somente a fé, somente a graça e somente a Deus a glória. Então, nós vimos ali que a salvação não é pelas obras. Esse, inclusive, foi o ponto em que Lutero ele estava defendendo biblicamente, né? A salvação pela graça, pela fé, não pelas obras. Dorcas era uma mulher de muitas obras, como nós sabemos, né? Muitas obras. Mas nós sabemos que Deus nos salvou para as boas obras e não pelas boas obras. É bom que a gente faça bem essa diferença aí. Nós fomos salvos, sim, para as boas obras. E essa senhora, essa Dorcas aqui, ela fazia boas obras, né? Fazia boas obras. Então, como eu disse, nós fomos salvos para as boas obras. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo falou isso. Ou seja, a nossa vida deve mudar para boas práticas, boas ações, boas obras, depois de cristãos. Na verdade, é o Espírito, é Deus quem nos muda. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, Paulo ainda diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, está falando de obras. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. São as minhas ações, são as minhas atitudes, são as minhas obras aqui neste mundo. Tá? É bom lembrar que esse tribunal de Cristo, como nós sabemos, né, não vai nos condenar mais. O próprio Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Mas as nossas obras serão julgadas, sim. Serão julgadas. O que é que nós fizemos aqui neste mundo em prol da obra do Senhor? Né? Então, as obras são importantes. Tiago, inclusive, diz isso, diz categoricamente que a fé sem obras é morta. Então, devemos viver essa vida fazendo as boas obras, produzindo bons frutos aqui neste mundo. Então, irmãos, Dorcas, ela era uma discípula fiel de Jesus. E os atos de amor de Dorcas são uma manifestação do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, assim como os milagres também. Mas nós vamos ver que Dorcas era uma discípula, embora sendo uma discípula bondosa, né, graciosa,
cheia de boas obras, ela não estava isenta de passar por adversidades. E aí vem uma reflexão para nós, queridos. Crentes adoecem, crentes pegam Covid, crentes passam mal, crentes até morrem. Crentes até morrem. Nós estamos numa luta aí com a TAFES, por falar em enfermidade. A TAFES está já há meses sofrendo, graças a Deus, depois da cirurgia já deu uma amenizada, mas ela ainda vai continuar o tratamento e a investigação também mais profunda, talvez até definitivamente conclusiva em relação ao seu problema de saúde. A TAFES está viajando hoje para Belém para continuar essa investigação e tratamento. Ora, inclusive, pela TAP. Mas, graças a Deus, ela está bem melhor, está... Não se compara hoje já como ela se encontra. Graças ao nosso bom Deus, glórias ao nosso Deus. Então, acontece isso com os cristãos. Dorcas ficou enferma, diz o texto, e morreu. Dorcas morreu. Nós conhecemos também a história de Lázaro, que era um amigo íntimo de Jesus. Jesus estava na casa de Lázaro sempre. Jesus comia com a família de Lázaro. Mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. Nós vimos essa história em João, capítulo 11. Diz que ele adoeceu e morreu. O próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Queridos, e esse passar por aflições independe do nosso nível de relacionamento com Deus, com Ele. Você pode ter um relacionamento mais íntimo possível com Deus, mas isso não é garantia de que você não vai adoecer. Isso não é garantia de que você não vai passar por adversidades, que você não vai sofrer e até morrer, como muitos crentes têm morrido. Né? Muitos crentes têm morrido. Mas Jesus também neste texto lá de João diz para nós termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. João 16:33. E se nós estamos em Cristo, permanecemos em Cristo, nós podemos nos considerar também, apesar das lutas, mais que vencedores. Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, versículo 37. Não é? Então, devemos estar seguros, convictos disso. Que muito embora as adversidades possam nos atingir, as enfermidades e até a morte, mas nós, com Jesus, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Ok, continuando a nossa lição, na página 47 da revista, né, 47, nós vamos ver que, e o pastor André Lima reflete nisso, algumas razões que John Stott, né, nos coloca aqui para nós crermos que esses milagres que Pedro fez autenticam o ministério. O que é autenticar o ministério? É reconhecer como verdadeiro, legitimar o ministério de Pedro. E ele faz algumas semelhanças aí, né, de Pedro e Jesus. A primeira delas, ele diz que Pedro imitou a Jesus na maneira de fazer o milagre, né? Tanto na ordem que Deus deu ao coxo para que se levantasse, como na maneira como falou com Dorcas, quando ela estava morta. Pedro ele realizou seus milagres de modo muito semelhante ao de Jesus. Aí compara aqui os textos aqui. Em Mateus capítulo 9, versículo 6, Jesus disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a gente compara esse texto com Atos capítulo 9, versículo 34, em relação a Enéas. Pedro disse: levanta-te e arruma o teu leito. Muito semelhante, né? Ao que Cristo disse ao paralítico lá e ao que Pedro diz aqui em Atos ao paralítico, a Enéas: levanta e arruma o teu leito. E a outra comparação é em Marcos 5,41, quando Jesus disse para aquela menina que tinha morrido, ele diz: Talita cumi, quer dizer menina, né? Eu te mando, levanta-te. Talita cumi, levanta-te. E aí, como nós vemos aqui para Atos, Pedro diz lá para Dorcas, para Tabita, né? Tabita, levanta-te. Muito semelhante. Interessante essa comparação que o pastor André faz aqui.
dos milagres de Jesus e os milagres de Pedro. Ponto número 2, Pedro fez os milagres pelo poder de Jesus, né? Ele não confiou em si, na sua relação com Deus, para vencer a doença e a morte lá de Dorcas. Mas ele fez no nome de Jesus e com oração. O texto é claro, né? No milagre de Enéas, ele disse: Jesus te cura. Jesus te cura. Ou seja, atribuiu a cura ao Senhor e não a ele próprio, né? No de Dorcas, ou de Tabita, a Bíblia diz que ele primeiro orou e depois ordenou, né? Menina, levanta-te. Mas ele primeiro orou. O milagre não foi de Pedro. Afinal das contas, quem cura é Jesus, é pelo nome de Jesus. O Senhor é quem cura. Pedro deixou isso bem claro. Não foi ele. E o dom de curar não foi por mérito algum, não, de Pedro. Foi pelo nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus. Paulo nos diz sobre isso lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus tem poder. Poder para curar. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A cura é pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Infelizmente, vimos muitos desses pastores aí, falsos pastores, né, que atribuem milagres, até entre aspas, que a gente só pode ver na internet, e tantos truques que a gente vê aí que esses pastores fazem, atribuem a eles mesmos, né? Botam faixas, cartazes, chamando as pessoas para o pastor fulano de tal, vai produzir muitos milagres hoje aqui na nossa igreja. A gente vê muito dessa propaganda, as pessoas chamando a atenção, pastores chamando a atenção para si, pastores antropocêntricos, né? Então, nós vamos ver, nós vimos aí, segundo Pedro, que os milagres eram feitos pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Gente, mas é bom lembrar sempre, né, que é Jesus quem cura. É Deus quem cura, né? E ele faz isso com quem ele quer, quando ele quer e como ele quer. Ele é soberano sobre todas as coisas. Tiago já disse lá, se o Senhor quiser, quando ele fala dos projetos humanos, né, ele diz, se o Senhor quiser, as coisas vão acontecer. Se ele não quiser, não vão acontecer. Deus é soberano sobre todas as coisas. Às vezes a gente tem falado sobre isso, né? Abordado isso. As pessoas adoecem e vai lá um certo irmão, especialmente dessas igrejas neopentecostais, carismáticas, né? Vamos orar, irmãos, porque Deus vai curar. Tenha fé que Deus vai curar, Senhora, Deus vai curar o Senhor. Não, queridos. Nós temos ouvido isso. Nem sempre acontece. Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Sabe, irmãos, muitos desses equívocos dos evangélicos são causados pelo triunfalismo. E isso nós precisamos falar, precisamos denunciar, inclusive, para essas igrejas aí. Pode não ter efeito para eles, mas, enfim, precisamos falar nisso. O triunfalismo é uma crença equivocada de que, por sermos crentes em Cristo, devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais, espirituais. Esse é o resumo do triunfalismo, né? Dessa fé triunfalista que a gente vê propagada aí nas mídias. E aí levam as pessoas a crerem de uma forma errada no Deus soberano. Papai, acho que eu já contei essa história aqui há algum tempo atrás. Papai me contou, não é? E ele me contou assustado esse dia, inclusive, sobre um amigo dele
que disse que, a partir daquele dia, da conversa com ele lá, o amigo iria ser ateu. Não queria saber de nada de igreja, não queria saber nada mais de Deus, que ele ia ser ateu a partir dali. Ele disse que Deus tinha traído ele. Deus o traiu. Daí ele não queria saber mais de nada de igreja de Deus. Porque ele orou, né? Os pastores lá da igreja oraram e disseram que a mãe dele estava doente, né? E que ela iria ser curada. E aí a mãe dele não foi curada e a mãe dele morreu. Ela era crente também, mas ela morreu. Então, ele ficou decepcionado, disse que Deus o traiu. E aí não queria saber mais de Deus. Fruto dessas crenças equivocadas, né? Especialmente, como falei, do triunfalismo, essa fé triunfalista que pode tudo. Pode tudo. Infelizmente, isso acontece, né? Isso acontece. Ponto número 3 da revista, ainda na página 47, nós vamos ver que esses milagres, tanto de Enéas quanto de Dorcas, eles resultaram na glória de Deus. O texto é claro. Muitos conheceram a Deus e o glorificaram pelo resultado dos milagres que foram operados por ele, pastor André fala sobre isso. O texto lá em Atos diz que o milagre de Dorcas ficou conhecido por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Atos 9:42. Eu devia ter lido o texto, acabei não lendo, irmão, desculpa. Atos 9:42. E assim como o milagre de Enéas também diz que a cidade de Lida, Atos 9:35, diz assim: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, esses milagres, além de fortalecer a fé dos discípulos, né, desde ganharem crédito para o cristianismo, eles também resultaram em glória ao Senhor, também resultaram em convertidos sinceros a Deus. E assim a igreja ia aumentando, a igreja ela ia sendo edificada e o Senhor glorificado em meio a toda aquela situação. Afinal das contas, como falei, a glória é do Senhor, o crédito é ao Senhor, a cura é feita em nome do Senhor, pelo Senhor. Portanto, essas curas, esses milagres, eles resultaram em glória ao Senhor. Ainda na página 47, ponto número 2 da revista, nós vamos ver que Pedro foi chamado por Cornélio, o centurião. Atos 10, de 1 a 8. Agora eu vou ler esse texto. Apesar de ser conhecido, mas eu vou ler o texto. Atos 10, de 1 a 8. Centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então aí nós vamos ver esse relato de Cornélio. E se nós prestarmos atenção, os capítulos 10 e 11, esse capítulo 10, versículo 11, relatam sobre a conversão de Cornélio como começo da pregação aos gentios. E esse tema vai ser assim, para todo o resto do livro de Atos. A partir do capítulo 12, nós já vamos ver, né, que o tema central vai ser a salvação, a pregação, a propagação do evangelho ao povo gentio, aos não-judeus. Mas Lucas começa o capítulo 10 com essa apresentação aí, né?
desse homem que exercia um papel fundamental, importante para preparar o palco, digamos assim, para derrubar as barreiras entre judeus e gentios. Seu nome era Cornélio. Nós vimos também que ele era um centurião, ou seja, ele era um oficial do exército romano, que era responsável por liderar uma companhia de cerca de 80 a 100 soldados, por isso o nome dele é centurião. Cornélio, ele era um gentio, ou seja, ele era um não-judeu. Mas ele é descrito por Lucas, aí no versículo 2, como um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo, diz o texto, ele orava a Deus. Orava a Deus. Sabe, irmãos, alguns estudiosos, eles, com base neste versículo aqui, eles sugerem que Cornélio ele era um prosélito do judaísmo, ou seja, ele era um convertido ao judaísmo. Só que há uma polêmica também, de certa forma, porque alguns outros, ou a maioria talvez diga que ele era apenas um homem que havia reconhecido o Deus de Israel como verdadeiro, né? Estava também familiarizado com as práticas religiosas dos judeus, como o monoteísmo, por exemplo, a crença em um só Deus, já que os outros povos, na sua maioria, se não todos, eram politeístas, ou seja, criam em vários deuses. Mas muitos dizem que ele, embora sabendo disso, conhecendo Deus verdadeiro, mas ele não tinha se tornado ainda um convertido oficial ao judaísmo, ele era um prosélito. Aliás, não era ainda um prosélito. Alguém disse também que pode ser porque tinha uma posição lá no exército romano, né? Ele fosse impedido de professar uma, digamos assim, uma dedicação clara ao judaísmo e se circuncidar também, né? Ou pode ser simplesmente que ele se recusasse a se circuncidar. Nós vimos que havia muitos pagãos que frequentavam as sinagogas judaicas, até adoravam a Deus, mas não se tornavam prosélitos simplesmente porque tinham medo do ritual da circuncisão, tinham medo de se circuncidar. Por isso não se tornavam prosélitos, por isso não se convertiam ao judaísmo. Então, na sua maioria, muitos dizem que Cornélio não era, embora conhecendo Deus, conhecendo as práticas do judaísmo, observando, inclusive você viu lá o texto que ele era temente a Deus, dava esmola, mas que ele não era um convertido. Não era um convertido. Né? Digamos assim, ele era um quase crente, mas não era crente. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso aqui na frente. Diz o texto também que Cornélio morava em Cesareia. Era uma cidade fundada por Herodes o Grande, né? Alguns anos antes de Cristo. E Herodes o Grande deu esse nome em homenagem, em honra a César Augusto. Por isso a cidade de Cesareia. César Augusto ele vai aparecer lá por ocasião do nascimento de Jesus. Desculpa, irmão. A voz quer ir embora aqui. Cesareia tinha uma população mista de judeus e gentios. E como nós já vimos, né, esses dois grupos eles eram hostis um ao outro. Né? Eram hostis. Vamos ver mais um pouquinho disso aqui na frente também. Filipe, o evangelista Filipe, que nós estudamos aqui também, nesse livro já, ele morou nessa cidade. E mais tarde também o apóstolo Paulo ficou preso ali, né, durante o governo os governos de Félix e Festo também. Essa narrativa toda nós vamos ver lá em Atos, lá para o final do livro de Atos. E como falei, então, irmãos, é bom lembrar que nessa época havia assim, um abismo, uma distância muito grande entre os judeus e gentios. Ou seja, entre os não-judeus, judeus e não-judeus. Esse preconceito, diz o pastor André, autor da lição aqui,
foi criado porque havia uma distorção da doutrina da eleição por Israel, que não cumpriu o seu propósito, né, de ser instrumento de Deus para outras nações. Pelo contrário, Israel se tornou exclusivista, ou seja, apenas queria para si ali a salvação. É chamado exclusivismo judaico, né? Mas o propósito de Deus, na verdade, e que Pedro vai começar a cumprir esse propósito, era que todas as nações fossem alcançadas. Vamos ver mais um pouquinho da cá para frente isso. Aí em Atos 10, capítulo 2, nós já vimos isso, diz que de contínuo, falando de Cornélio, de contínuo ele orava a Deus. Diz o texto que Deus ouviu as orações de Cornélio e fez com que ele tivesse uma visão, onde ele viu aquele anjo lá, né, que instruiu Cornélio a mandar mensageiros para buscar Pedro, indicando inclusive o lugar onde Pedro estava, que era a cidade de Jope. Nós lembramos muito de Jope quando estudamos sobre Jonas, né? Aquela cidade lá que Jonas escolheu para fugir. Deus tinha mandado ele para uma direção, ele foi para outra, foi para Jope. Mas Pedro, sem hesitar, sem vacilar, sem duvidar, diz que, aliás, Cornélio, né? Ele obedeceu o anjo, mandou 2 empregados lá, aquele soldado, para buscarem Pedro. E aí, irmão, já vamos passar para a página 48, ao mesmo tempo em que Cornélio teve a visão, Deus também deu outra visão a Pedro. Interessante, né? Deus trabalhando de um lado, trabalhando de outro. Trabalhando pelo lado de Cornélio e trabalhando também pelo lado de Pedro. Pedro teve uma visão. Vimos que ele estava com fome. E enquanto aguardava a comida, né? Ele teve aquele êxtase, aquela visão, e viu aquele lençol aberto com muitos bichos lá, quadrúpedes, répteis, aves, descendo do céu. E ele ouviu aquela voz que disse: olha, Pedro, mata e come. Só que Pedro negou veementemente lá, né? Como era característico do seu temperamento ainda. Né? Contudo, a voz respondeu: ao que Deus purificou, não consideres comum. O pastor André diz que a palavra traduzida por comum também pode ser tida como impuro, né? Ou seja, aquilo que Deus purificou, você não pode tornar impuro. Isso se repetiu por 3 vezes, né? 3 vezes. E Pedro ficou sem entender o que estava acontecendo ali, né? Estava acontecendo o que Deus queria dele. Enquanto Pedro estava meditando, refletindo na visão, né? Tentar ter uma interpretação, chegou a delegação, né? Chegou lá os 2 homens lá enviados, e o soldado enviado por Cornélio. E aí diz o texto que Pedro foi com aqueles homens. Atos 10, 19, 20. O Espírito disse: aí estão 2 homens, levanta-te, desce e vai com eles, nada duvidando. Né? A expressão nada duvidando pode também ser traduzida sem fazer distinção, sem fazer discriminação. Talvez falando em relação ao exclusivismo judaico, ao preconceito, né? Ao preconceito. É interessante, irmãos, a gente observar que quando Pedro desceu para encontrar-se com os mensageiros, né, ele perguntou o que eles desejavam. E aí eles contaram qual era a sua missão e Pedro convidou eles para entrar e hospedou eles lá na casa onde eles estavam. Essa é uma indicação de que a revelação concedida mediante a visão já estava causando algum efeito para o apóstolo Pedro, né? Algum efeito. E o pastor André, ele destaca bem aqui sobre o lugar onde Pedro estava hospedado, que era a casa de Simão, um curtidor. Atos 10, 17, também lá na frente, no 32, o livro vai nos dizer sobre isso.
Interessante destacar isso, né? Ele estava na casa de Simão, um curtidor. Curtidor era aquele que trabalhava, né, no curtume, ou seja, era uma fábrica, era um local onde o curtidor trabalhava. Curtidor, irmãos, era a arte de converter peles de animais em couros. E esses couros eram utilizados na fabricação de artigos de várias espécies, como hoje acontece, né? A gente fabrica sapato, bolsa, até roupa com esse material com couro. Então, essa é uma indicação de que é uma atividade muito antiga, que ainda se faz hoje. Se vocês prestaram atenção, assistem, né? De vez em quando a gente está alguma coisa na televisão, tem aí uma propaganda que diz que essa atividade, trabalhar com couro, ela contribui com o PIB do Brasil cerca de R$ 1 bilhão por ano. É uma atividade muito rentável ainda hoje, como era naquela época, não com essa proporção, claro, de hoje, né? Mas é uma atividade que contribui significativamente com o PIB, ou seja, com tudo aquilo que o Brasil produz durante o ano. E isso é de chamar atenção para todos nós, chamar atenção, pois um judeu não ficaria num ambiente em que se trabalhava com couro de animais imundos, animais mortos, aliás, né? Animais mortos. Essa atividade era vista pelos judeus como uma prática impura, incompatível com o judaísmo, com as práticas judaicas. Os judeus achavam que os gentios eram como animais imundos. Ao entrar na casa de um pagão, o judeu se tornava ritualmente impuro. João, capítulo 18, versículo 28, nos diz isso. Eu vou ler aos irmãos aqui este texto. Se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele era considerado impuro, né? João 18, versículo 28. Entrasse na casa ou no ambiente de gentios. Diz assim, Jesus perante Pilatos. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poder comer a Páscoa. Poder comer a Páscoa. A política separatista do judaísmo era muito severa, que até para comprar óleo, pão, leite, carne, eles não faziam isso dos gentios, não compravam dos gentios. Você vê que havia uma separação assim muito forte entre eles, entre judeus e gentios. De repente não encontravam lá o que eles queriam comprar, lá sua carne, seu óleo, seu pão, lá nos judeus. Só tinha lá nos gentios, eles ficavam sem bem, sem material, mas não compravam dos gentios. Tamanho era essa distância, essa separação entre eles. Mas Pedro já estava mais sensato, né? Já estava mais, digamos assim, já aceitava se hospedar na casa desse homem, que era um gentio, que era uma pessoa assim. Porque Pedro entendia que esses curtidores, esses que trabalhavam com esses animais impuros, considerados até imundos, né, também mereciam a atenção do plano de salvação. Deus estava trabalhando, tanto de um lado quanto de outro, como diz, tanto pelo lado de Cornélio quanto pelo lado de Pedro. Deus estava trabalhando o plano de salvação. Pedro já estava meditando, talvez, né, naquilo que ele, nos conceitos que ele tinha lá anteriormente. Talvez revendo muitos conceitos para aceitar os gentios também como sendo merecedores da salvação de Jesus, tanto quanto os do seu povo, quanto os judeus. Talvez chegando já a hora de ensinar essa verdade.
Pedro já estava sendo completamente transformado. Porque nós vamos ver que Pedro ele era resistente à pregação aos gentios. Os judeus eram duros para aceitar os estrangeiros, digamos assim, como seus amigos, parceiros na adoração a Deus. Os gentios eram proibidos de participar dos cultos a Deus e não poderiam ter parte nesse plano de salvação de Deus. Essa crença tradicional era tão forte, tão arraigada, que chegavam ao ponto de levar as pessoas, né, até a violência, se alguém infringisse lá essa prática entre eles. Tão forte que era essa prática lá. Mas a partir da visão de Pedro, digamos assim, esse tabu foi quebrado. Isso foi desmistificado. Né? Essa mudança foi tão radical que Pedro admitiu o erro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34. Pedro entendeu que Deus tinha dado aos gentios a mesma oportunidade de serem salvos, né, que os judeus tinham recebido também. Ele diz em Atos 11, 17, diz assim, Atos 11, 17, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, ou seja, aos judeus nos otorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro agora está começando a entender o plano de Deus, né? Está começando a modificar os seus conceitos em relação aos gentios. A salvação era para todos. E Pedro já se rende, né, ao propósito de Deus. Começa a entender esse propósito de Deus. Na página 49, no ponto 4, nós vamos ver que Pedro pregou à família de Cornélio. Não vou ler o texto, é meio extenso, mas os irmãos já leram também durante a semana. É Atos 10, a partir do 23 até o 48. O texto diz que no dia seguinte, Pedro e sua equipe, eles foram lá com Cornélio, né? E outras pessoas também lá, alguns irmãos. Partiram para Cesareia, onde Cornélio estava onde ele morava. Pastor André diz que o tempo de aproximado de viagem era de 9 horas, mais ou menos. E aí, quando eles chegaram na casa de Cornélio, já tinha um grupo lá preparado lá para ouvir, né? Um grupo onde Cornélio mobilizou. Quando a gente diz que ele era quase crente, realmente talvez faltava pouco, ou faltava tudo, na verdade. Né? Porque se ele não tinha Deus como aquele que seria a razão da sua fé, a razão da salvação, não tinha nada, né? Tinha quase tudo. Na verdade, não tinha nada também, né? Porque ele faltava o principal. Mas interessante, né, que nós vimos aqui que quando Pedro chegou lá, Cornélio já tinha reunido da sua casa, talvez amigos, feito um grupo lá, como diz lá no texto, um grupo pequeno para ouvir lá, familiares, amigos, para ouvir Pedro, né? Cornélio, na verdade, era um homem bom, como diz o texto, mas não sabia muito sobre o evangelho, não sabia muito, tanto é que ele vai se prostrar quando ele chega lá, né? Quando Pedro entra na casa, ele vai se prostrar lá aos pés de Pedro, e Pedro corrigiu Cornélio rapidamente, né? Assim que entrou na sua casa. Talvez Cornélio havia aprendido a adorar o imperador, era uma prática comum, a adoração ao imperador como se fosse Deus, né? A estátua estava lá, e quando os romanos passavam lá, eles adoravam, se prostravam perante aquela imagem, porque era como se fosse Deus. Talvez Cornélio tinha aprendido isso, por isso quando Pedro chega lá, um homem de Deus, na sua casa, ele vai se prostrar para adorar. Talvez por conta desse ensinamento que ele tinha. Adorar outros seres, como falei, que não fossem Deus, era normal entre muita gente. Fazia parte do modo de adoração e da cultura daquela época.
Cornélio, como um homem romano, né? Romano, principalmente fazendo parte do exército, estava familiarizado com isso, com a adoração aos deuses da mitologia romana. Eles adoravam outros deuses. Pastor André vai dizer, as primeiras palavras do apóstolo mostraram claramente que tinha entendido a mensagem corretamente. Ele logo anunciou que era proibido, né, ou era um tabu para um judeu entrar na casa de um gentil, mas que por ordem de Deus ele sabia que não deveria fazer aquela distinção, como nós lemos aqui. Não deveria fazer aquela discriminação. Depois de perguntar a Cornélio a razão da sua chamada, Cornélio respondeu: tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor, nós queremos ouvir. Tudo o que te foi ordenado da parte de Deus, do Senhor, nós queremos ouvir. Aí Pedro pôde compreender melhor, né, como Deus vinha trabalhando já nessa situação. Né? Deus já vinha preparando o terreno para que a semente do Evangelho fosse lançada ali. Cornélio estava aberto ao Evangelho e prontamente reconheceu que estava na presença do Senhor e que Pedro era o mensageiro de Deus. Por isso que ele se prostrou, claro, uma atitude de ignorância em relação ao Deus verdadeiro. Mas ele se prostrou. Era um homem religioso, né? Religioso, como nós sabemos. Há muitos religiosos, homens bons, talvez vizinhos, pessoas que trabalham conosco, né? Eu tenho colegas, são muito religiosos. Mas não basta só isso, ser religioso. Né? Tem que confessar Jesus como Salvador. Tem que reconhecer que só Ele, né, é o caminho, a verdade e a vida. Não basta ser religioso, não basta praticar só atos de bondade, atos religiosos, práticas religiosas. Né? Mas Cornélio tinha talvez um coração aberto. Coração aberto. E aí nós vimos que Pedro pôde trabalhar ali, né? Porque quando ele estava com os seus para ouvir aquilo que Pedro, como mensageiro de Deus, tinha para aquela família. Quando ele entendeu que não poderia ser salvo sem ouvir a mensagem genuína da salvação pregada por Pedro. E aí Pedro então vai fazer, e o pastor André faz um resumo aqui, não vou ler da revista, ele faz um resumo aqui daquilo que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. Pedro pregou sobre o evangelho da paz, sobre a salvação através de Jesus. Né? Possivelmente diz que Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, trazendo o perdão de pecados para aqueles que creem em seu nome. E diz lá, conforme todos os profetas deram testemunho. E que mandou que esse evangelho fosse pregado a todos os povos, fazer Deus conhecido para todos os povos, independentemente de raça, de cor. Pedro pregou isso lá na família de Cornélio. Deus já tinha planejado isso. Né? Deus já tinha organizado a forma como o evangelho iria chegar até os não judeus, até os gentios. Ao dizer essas palavras, o texto diz que o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam ali. Os cristãos judeus que estavam acompanhando Pedro diz que ficaram lá maravilhados quando perceberam que o dom do Espírito foi derramado ali no meio deles. Igual como tinha acontecido lá no Pentecostes, como nós vimos em Atos capítulo 2. Eles também receberam o Espírito ali. O texto termina mostrando que o centurião Cornélio e os demais gentios da sua casa foram batizados em nome do Senhor Jesus, deixando claro que Deus tem apenas um único povo e que o chamado de sua graça
não está baseado em qualquer distinção de nacionalidade. Não é exclusividade do povo de Israel. O Evangelho é para ser pregado para todas as nações, em todas as épocas, né? Todas as épocas. O Evangelho verdadeiro tem que ser pregado até hoje. Ponto número 5 da revista, já na página 50. Também não vou ler. Espero que os irmãos todos tenham acompanhado essas lições aí ao longo da semana. Pedro vai agora justificar as suas ações. Ele vai ser interrogado, digamos assim, ele vai ser confrontado e ele vai dar as suas razões. Quando os irmãos na Judéia ouviram que Pedro havia entrado na casa de um gentil, pregado a eles ali, eles ficaram surpresos, mas ficaram escandalizados e questionaram. Né? E eles nem perguntaram, ele já afirmava: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Foram para cima realmente de Pedro. Só um minutinho, irmãos, aqui, por favor, que eu vou colocar aqui esse carregador aqui. Tá, só um minuto, por favor, desculpem. Devia ter prevenido aqui. Não. Muito bem, irmãos. Já coloquei aqui o carregador. Vamos continuar. Então, os irmãos ali lá de Jerusalém ficaram escandalizados, questionaram Pedro. Né? Como disse, eles disseram o seguinte: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Atos 11, versículo 3. Aí Pedro começa a explicar detalhadamente como as coisas tinham acontecido. Versículo 4 até o 18, ele vai explicar sobre isso. Pedro relatou a experiência, né, em relação à visão que ele teve, alegando que ele não podia mais observar e ver a distinção cerimonial da circuncisão e incircuncisão, bem como não considerar os gentios imundos. Já tinha pensado sobre isso. Falou, contou aos irmãos, relatou sobre isso ali. Contou sobre a ordem que foi dada a eles para ir até os gentios. Né? Para ir até Cesaré, na casa de Cornélio, lá. E diz o texto assim: quando comecei a falar, disse ele, relatando sua experiência, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro se defendeu ali. Convictos de que a conduta de Pedro estava em direto cumprimento ao plano de Deus e que seus preconceitos e o exclusivismo judaico, como nós vimos aqui, eram inteiramente contrários ao espírito do Evangelho, né? Os irmãos entenderam isso. Diz lá que glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Atos 11, 18. Eles chegaram a essa conclusão, tiveram essa convicção dada pelo Espírito Santo, claro. Né? E eles puderam entender, então, que Deus havia dado também concedido arrependimento para a vida
aos gentios. E Pedro era o mensageiro de Deus para levar essa mensagem ali aos não-judeus, ou seja, aos gentios. Meus irmãos, queria encerrar aqui esse nosso tempo, falando rapidamente aqui em algumas lições, aplicações, né, que podemos aprender na vida de Pedro, né? Aprender com Pedro. Primeiro, Pedro teve uma transformação de vida depois de seguir a Jesus. É claro que durante o tempo que ele passou com Jesus, ele acertou, ele falhou, ele errou, ele pecou, mas se arrependeu também. Inclusive, ele chega a nos exortar na sua segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Né? É esse conhecimento que vai aperfeiçoando, este acontecimento que vai moldando o caráter. E ele experimentou isso, por isso que ele diz. Né? Como disse lá atrás, o tempo de ministério com Jesus serviu para moldar o caráter de Pedro. Aí, transformando a vida de Pedro. Né? Hoje você pode buscar e aprender do seu mestre a qualquer tempo, qualquer momento. Embora você não vai viver com Jesus como Pedro viveu, mas, num certo sentido, eu digo sempre, nós temos até mais privilégios do que os discípulos, porque os discípulos só podiam estar com Jesus quando eles estavam lá em algum lugar com ele mesmo. Quando eles se separavam, eles não podiam estar com Jesus, claro, naturalmente. Mas nós, hoje, a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer minuto, nós podemos estar com o Senhor e aprender do nosso Mestre. Podemos buscar e aprender de Jesus a qualquer momento. Uma outra lição que podemos tirar é que Jesus usa pessoas improváveis para o seu ministério. Jesus usa pessoas improváveis para o seu ministério. Como nós vimos, Pedro era um pescador, iletrado, inculto, sem conhecimento. Mas ele foi usado para aquilo que Deus o tinha determinado. Você pode se achar talvez incapaz, né? Alguém lá muito humilde, que não tem muito, não se oferece às vezes para a igreja porque acha que não tem capacidade. Mas, meu irmão, o que Deus fez com Pedro, ele o fará por você também, desde que você se deixa se moldar, se trabalhar, cooperar com o Espírito Santo, permitindo que o seu poder o fortaleça nas suas fraquezas. Deus pode usar você nas suas fraquezas, na sua incapacidade, se é que você acha que é assim. Deus usou pessoas improváveis. Pedro era pescador. Pedro era pescador. Né? Não tinha muito conhecimento, claro, tirando o conhecimento da sua área de pescaria, né? E não tinha muito conhecimento. Mas Deus pôde usá-lo para cumprir o seu propósito. Deus pode usar você também. Como você é, como você está, Deus pode usar você na sua obra. Um outro ponto, uma outra lição que podemos tirar, é que Pedro foi um seguidor leal de Cristo. Seguir a Cristo significa mais que euforia ou superficialidade, mas amor leal, fé, entrega incondicional. Pedro chegou a fazer isso. Né? Ele foi um seguidor leal de Cristo. Precisamos ser assim. Precisamos ter esse amor leal, ter fé e essa entrega incondicional a Deus, a Jesus. Pessoas que se abrigam sempre em Cristo. Se abrigam em Cristo. Quando Jesus estava exortando lá duramente seus discípulos, em João, né? Acho que em João, não notei o texto aqui, quando Jesus estava assim
sendo muito duro com eles, diz o texto que muitos o abandonaram e que Jesus perguntou aos 12 se eles queriam se retirar também. Diz que muitos foram saindo quando ouviram aquela mensagem dura de Jesus, né? E ele perguntou, e vocês? Vocês não vão querer também fazer como esses outros fizeram? Sair também? E aí Pedro vai responder, né? Senhor, para quem iremos, se tu tens as palavras da vida? Pessoas que vão se abrigar em Jesus, pessoas que vão ser fiéis, leais ao Senhor em qualquer situação. Qualquer situação. Pedro foi um seguidor leal a Jesus. Apesar de no início ter negado a Cristo, né, na sua fase de ser mais impulsivo quando mais jovem, mas nós vemos com o tempo, como falei lá no início, né, ele foi trabalhado, ele foi moldado. Deus trabalhou, moldou o seu caráter e o transformou, e ele já pôde depois ensinar outras pessoas. Foi um seguidor leal de Cristo. E eu queria encerrar aqui, aproveitando também uma parte final do pastor André Lima, dizendo que Deus usa a igreja. O pastor diz assim, Lucas nos ensina, através dessa narrativa, principalmente que Deus quer alcançar os seus, independentemente de raça ou costumes. E para alcançar os seus, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar eu e você. Assim como ele usou Pedro para ir aos gentios, ele usou também os outros apóstolos, ele usa a igreja hoje para cumprir o seu propósito, seja perto, seja longe, sem fazer discriminação, sem fazer acepção de pessoas também. Há algumas classes mais rejeitadas hoje, né? Algumas classes parece que a gente tem assim um receio, tem assim restrições em levar o evangelho. Algumas classes que a gente olha assim meio de lado, meio de banda, como a gente diz, né, para algumas classes de pessoas. Por exemplo, os políticos. A gente só sabe falar mal dos políticos. É uma classe, e hoje, então, cada vez mais rejeitada, sem crédito, sem credibilidade. Até certo ponto a gente deve reconhecer que isso é verdade. Mas em relação ao Evangelho, eles também são merecedores. Não devemos fazer esse tipo de discriminação, né? Não devemos fazer isso. Bandidos, por exemplo, a gente só quer que eles morram, né? Ah, falando de tão matou alguém, ah, ele que morra também, que a polícia vai, outro bandido vai e mate. A gente precisa refletir nisso também. Será que se Deus nos tratasse como deveríamos ser tratados, será que estaríamos aqui, inclusive vivos hoje? Essas pessoas merecem também ouvir do amor, da salvação de Deus, salvação da ira do Senhor. Homossexuais, por exemplo, né? Como são rejeitados. E isso, às vezes, pela própria igreja de Deus, pela própria igreja do Senhor. E outras classes. Então, eu falei só de algumas classes que são rejeitadas hoje, que a gente parece que, para essas pessoas, não devemos pregar o Evangelho. Quando pensamos assim, estamos fazendo discriminação. E nós vimos na lição de hoje que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas. O evangelho é para todos. Pedro levou isso ao gentio. O gentio era considerado, vamos lembrar, eram considerados imundos pelos judeus. Mas Pedro entendeu a mensagem do Senhor. O evangelho era também para eles. Portanto, gente, o primeiro passo que você deve fazer, que eu e você devemos fazer, é orar por essas pessoas. É orar. Para que Deus nos ajude a quebrar, talvez, essas barreiras, esses tabus que ainda existem. De considerarmos algumas classes como sendo essas classes rejeitadas, excluídas, como eram os gentios. Como eram os gentios. Deus nos ajude a pensar sobre isso, né?
Deus nos ajude a refletirmos sobre a nossa atitude em relação àquilo que Ele tem nos dado. Vamos orar. Pai Santo, queremos louvar a Ti mais uma vez por esse tempo. O Senhor permitiu que estivéssemos aqui, pelos irmãos também que estão ouvindo, por aqueles que irão ouvir posteriormente também, com outros acessos aí. Tu abençoes para que não eu, mas que a Tua palavra a cada dia esteja nos ensinando, Pai. Ensinando a verdade do Senhor para nós. Obrigado por Pedro, o homem que cumpriu seus propósitos, o homem que deixou ser trabalhado pelo Senhor, pelo Teu Espírito, ser moldado por Ti para que cumprisse a sua missão. Possamos pensar nisso, saber que todos nós somos importantes na obra, Senhor, tendo cargos ou não na igreja. Somos iguais perante o Senhor. Temos apenas que ser trabalhados por Ti, temos apenas que deixar que Teu Espírito molde o nosso caráter, molde a nossa vida. E assim possamos cumprir a vontade do Senhor para nós. Usa-nos, Senhor, como o Senhor bem quiser, onde o Senhor quiser, na vida de quem o Senhor quiser. Queremos pedir que nos dê um bom domingo de descanso, de paz, nos prepara ainda para outras atividades deste dia, Senhor. Louvamos, gratos, muito gratos pelo que o Senhor nos ensinou neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Bem, gente, obrigado a todos. Aí, vamos continuar aí com os nossos, né, nossa vida diária, embora lutando ainda contra esse racionamento aí, contra o Covid, que não passou, embora muita gente já pense assim, mas não passou. Devemos saber nos portar, né, nos prevenir e aí obedecendo aí aquelas disciplinas espirituais que temos visto sempre, né? A oração, a palavra, os conselhos aí, mesmo via mídias aí, sem poder fazer isso pessoalmente, mas que Deus continue usando a nós, usando a igreja. Tá? Bom dia a todos, que Deus nos abençoe.